Pela primeira vez na temporada, Rodrigo Caio está na lista de relacionados do Flamengo e deve ser titular hoje à noite contra o Madureira pelo Carioca. O jogador sofreu uma lesão na coxa direita ainda na reta final do Brasileirão passado e abriu mão do recesso para se tratar. As lesões já tinham marcado a temporada passada do zagueiro. Depois de um 2019 em que foi um dos jogadores com maior número de partidas pelo Flamengo, Rodrigo Caio esteve apenas em 32 dos 70 jogos disputados pelo time na última temporada. 2020, aliás, começou com o Rodrigo Caio tratando um corte no joelho. E foi na Supercopa do Brasil que o jogador fez a estreia dele naquela temporada. O Flamengo venceu o Atlético Paranaense por 3-0 e ficou com o título da competição. Flamengo, campeão da Supercopa do Brasil 2020! O jogo de hoje contra o Madureira é o último antes de o Flamengo enfrentar o Palmeiras domingo pela Supercopa deste ano. Rogério Ceni deve repetir a escalação que venceu o Bangu quarta passada por 3-0, com Rodrigo Caio como única novidade e jogando ao lado de William Arão. O Flamengo ganha mais jogo na saída de bola, o Flamengo ganha mais compreensão no posicionamento da sua defesa, o Flamengo passa a ser um outro time na construção das suas jogadas. Segurança e técnica ele tem, ele precisa de ritmo, de recuperar o tempo de bola. No Campeonato Espanhol, mais um jogador foi alvo de injúrias racistas. Foi no jogo entre Cádiz e Valência. O francês Diacabí do Valência disse que foi chamado de negro, e aqui um palavrão com a letra M, por Juan Calá, do time adversário. Diacabí e o time do Valência se retiraram de campo, só que a equipe depois voltou sob uma ameaça de uma punição. O Diacabí não quis retornar e foi substituído. O árbitro da partida relatou a reclamação do francês na súmula. O Ancalá negou a acusação e o time dele, o Cádiz, divulgou uma nota reiterando que é contra qualquer demonstração de racismo e xenofobia. Hoje tem o terceiro e último jogo da decisão da Superliga Feminina de Vôlei. Você vai ver ao vivo no Sport TV 2, às 9 da noite, em Minas e Praia Clube. Quem ganhar é campeão. Aquela bola espirrada no bloqueio que voou alto e morreu bonita no pé de Nicola Negro sugere uma tranquilidade e uma habilidade que não existiram no começo do jogo. A vitória do Minas no sábado foi de virada, 3-1 sobre o Praia em Saquarema, na bolha montada pela Confederação Brasileira de Vôlei. Não foi fácil igualar a série. A equipe de Belo Horizonte precisou contar com erros do adversário, mas principalmente com a qualidade do próprio grupo. Foi necessário virar a chave depois da derrota na quinta passada. E elas conseguiram. Já o time de Uberlândia não manteve a excelência do primeiro capítulo da decisão. A gente estudou e estava preparado para o jogo de hoje, mas a gente sabia que era um jogo super difícil. A força da equipe, cada uma fazendo o seu papel, que é o mais importante, e a gente ganhou esse jogo como time. Um exemplo de atleta que se reinventou de uma partida para outra é Prida Aroit. A camisa 5 do Minas fez só um pontinho no primeiro jogo da final. Já no segundo, Prida Aroit marcou pontos em todos os fundamentos. Foram 16. 2 de saque, 2 de bloqueio e 12 de ataque. Também levou o troféu Viva Vôlei de melhor em quadra. A gente sabe que a gente jogou muito abaixo no primeiro jogo e o Praia fez um jogo muito bom, conseguiu nos marcar praticamente. Eu particularmente sei que joguei muito abaixo, mas já foi, passou. Então assim, era bola pra frente, era pensar o que eu podia fazer de melhor e eu acho que a equipe tá de parabéns. Não somos máquinas, somos seres humanos, tem dia que vai acontecer, que vai dar tudo certo, mas assim, pode ter aquele dia que dá uma baixada e cara, tá tudo certo. Só não dá para baixar hoje nenhum dos dois lados. Errar pode custar o título. Os eventos testes para as Olimpíadas de Tóquio voltaram. O nosso correspondente Carlos Gil conta para você. A entrada em quadra de 16 atletas paralímpicos do rugby em cadeira de rodas marcou o retorno dos eventos preparatórios depois de um ano. A bandeira, a melodia... podem ser um bom presságio, mas dessa vez foram apenas coincidência. O jogo simulado era Brasil e Japão, com japoneses dos dois lados.
O que estava sendo testado mesmo era a operação do ginásio, os protocolos oficiais aos que serão adotados para a prevenção da Covid, como higienização de piso, bolas, equipamentos. Será elaborado um relatório de procedimentos a ser compartilhado com os comitês olímpicos e federações internacionais. Até o fim de maio estão previstos outros 17 eventos teste, alguns nesse modelo, outros com a presença de torcida e atletas até mesmo do exterior. É claro que, para esses casos, mudanças de planos são mais prováveis. O único teste com portões abertos confirmados, por enquanto, será o do atletismo, programado para 9 de maio no Estádio Olímpico. Olimpíadas de Tóquio, despertando o melhor de nós. Pois é, mas por causa da pandemia já tem evento teste sendo cancelado. A Federação Internacional de Esportes Aquáticos confirmou agora há pouco o cancelamento da Copa do Mundo de Saltos Ornamentais, que seria em Tóquio. E a tendência é que o pré-olímpico de nado artístico e a seletiva da maratona aquática também sejam cancelados, o que deve ser decidido ainda essa semana. Que coisa, né? Vem cá, você sabia que tem Fla-Flu no campeonato piauiense? O clássico voltou por lá depois de mais de 40 anos, rapaz. 10 de agosto de 1977. Fla-Flu no Albertão. Fla joga ruim, mas goleou o fraco Fluminense 4-1. Essas são manchetes do jornal O Dia de quase 44 anos atrás. Data do que havia sido o último jogo entre Flamengo e Fluminense do Piauí. Mas agora o último confronto desse clássico piauiense está bem mais recente. Foi sábado, pelo campeonato piauiense. Flamengo e Fluminense no Piauí, de fato, nasceram por influência dos times do Rio de Janeiro no futebol do Piauí. O primeiro que surgiu foi o Flamengo, em 1937. Mas já foi porque o seu fundador, senador Raimundo de Arelião, que era torcedor do Flamengo do Rio de Janeiro, sentiu-se incomodado com um Botafogo que existia em Teresina e que era campeão todos os anos. Por isso criou o Flamengo, para fazer a rivalidade e porque Botafogo era também um rival do Flamengo no futebol carioca. Aproveitando este detalhe, os dirigentes do Automóvel Esporte Clube, na década de 40, resolveram modificar o nome do clube de Automóvel para Fluminense, tentando pegar o filão dos torcedores do Fluminense do Rio de Janeiro que residiam em Teresina. Portanto, nenhuma dúvida de que a origem dos dois clubes nasce da influência do futebol carioca em nosso estado. A disputa nas rouparias é entre pai e filho. Seu Raimundo, roupeiro do Flamengo, pai do José Nilton, roupeiro do Fluminense. Profissão passada de pai para filho. Mas não pensa aí que a coisa foi mole não, hein? Aí eu chamava para ele, digo, por que você chega atrasado? Aí ele abaixou a cabeça e disse, não, papai, eu vou trabalhar para lhe ajudar. Tudo o que eu sei hoje, graças a Deus, aprendi com ele. Bora pro jogo então. O Fluminense saiu na frente com o Júnior Chicão de cabeça. E logo depois, Fábio Júnior, que não é aquele, empatou de pênalti. Aí no segundo tempo teve bola na trave de tudo que é lado. Primeiro a do Dudu Pedrotti, do Fla. Depois do Juninho, do Flu. O Bismarck, que também não é aquele, mandou esse voleio bonito, mas parou no goleiro Wallace. E o Mauro também parou na trave. Então, Fluminense 1, Flamengo também 1. O campeonato piauiense é um campeonato, ele é muito doido. Foi um grande jogo, um grande clássico, né? Infelizmente não conseguimos a vitória. A sensação é de que foi realmente um jogo difícil, equilibrado, foi digno de um clássico, né? Flamengo e Fluminense. No Rio é clássico centenário. E no Piauí, depois de décadas adormecido, voltou com tudo. A magia do Fla-Flu, né? Esse jogo não acontecia desde 1977 porque o Fluminense caiu naquele ano para a segunda divisão e só voltou agora em 2021. Subindo as letrinhas. Viva o Fla-Flu, né? Boa tarde, gente. Até amanhã.